L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Salve, salve galera, salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês coletivamente em horários muito distintos e tempos e espaços outros, mas todos juntos em alguma esfera da existência, estão ouvindo Para Acabar com o Juízo, seu podcast semanal de leitura do Antiédipo, que estamos no episódio, salvo engano, 203, é isso? Um número poderoso aí, né? A soma das 5, todos os números que dão 5 eu acho uma soma poderosa, assim. É 203 mesmo, isso aí. E estamos aí, cara. É feriado, né? Que doideira, 20 de novembro. Era um feriado nacional, faz algum tempo já, né? Acho que o ano passado. Ou 2 anos, faz pouco tempo, assim. Dia da Consciência Negra de Zumbi do Palmares. Zumbi de Palmares. É Zumbi dos Palmares? Zumbi de Palmares? Dos Palmares. O nome dos Palmares. Irado. Mas eu sei lá, eu tava trabalhando aqui coisa da tese, coisa do relatório aqui do grupo que eu tava puxando. Aí eu falei que acabou essa semana, meu doutorado tá acabando, parece. Vai um pouco acabar pelo bem e pelo mal, assim, queria entregar a parada até fevereiro. Entregar a tese pro pessoal ler, defender logo em seguida. Mas o grupo tá acabando, e aí o grupo acabou. Agora é só escrever igual um condenado, mas acho que vai rolar. E como eu já estava fazendo isso, aproveitei o feriado para fazer isso, apesar de que eu vou trabalhar amanhã, sexta-feira. Aí eu falei, bicho, vou gravar, para perder o ritmo também de gravação. Normalmente eu tiro o dia de feriado também, nesse outro trabalho, esse trabalho onírico radiofônico, mas senti que ia ser legal. Todos os ouvintes aí, né, que anseiam por um episódio na quinta-feira, vão parar o feriado para escutar esse episódio. Forte abraço para vocês, aproveita o feriado. Eu falo isso, mas eu já falei isso aqui também, né? Eu tenho uns podcasts de estimação, alguns que viram um fardo assim, um pouco na minha vida, né? Virou o ruído branco dos meus dias, assim. Às vezes eu acordo, boto um podcast de notícia, assim, eu não tô nem ouvindo, mas essa porra de uma voz no meu ouvido faz bem. Aí eu imagino que talvez eu seja essa voz para vocês em algum momento. Então, tamo aí. Para não pensar na existência de vocês. Para não ter nenhum pensamento, né? Não deixar os pensamentos intrusivos chegarem até essa pessoa falando. De novidade, eu também estou inspirado porque eu estou lendo o Guattari, né? O terceiro capítulo, o terceiro ensaio do meu trabalho sobre ecologia das masculinidades. E pensar o último Guattari, né, o Guattari da ecosofia, para pensar os espaços coletivos de produção, os espaços coletivos, os ecossistemas de produção das masculinidades, e pensar as masculinidades a partir dessa noção ecosófica, né, dessa perspectiva ecosófica do Félix Guattari. É o Guattari do final, né, o terceiro Guattari, assim. A gente tem um primeiro Guattari, que é o que encontra Deleuze, que é o Guattari de psicanálise e transversalidade. Então ele está muito ali institucionalista, lidando com os malucos de Laborde, pensando na transversalidade, militante do caralho, assim, e muito psicanalistês, assim, ainda, né? Aí depois do Antiédipo pra frente, assim, na virada do Antiédipo em Platôs, tem o Guattari dos processos de singularização, né? E do capitalismo mundial integrado. Aí esse é meio gastão, assim, ele tá tentando definir umas coisas do capitalismo, assim, mas é interessante também ao mesmo tempo, só que tem umas coisas que gira meio em falso, ficou meio datado, ele é muito eurocentrado. Nossa, eu li o livro que ele fez com o Tony Negri agora há pouco, em francês ficou As Novas Alianças, né, La Nouvelle Alliance, ou Produção do Espaço de Liberdade, mas assim, em português, saiu pela editora Autônoma, Autonomia literária, né?
Só conferindo aqui, eu tenho quase certeza que é Autonomia Literária, editora. Não, aqui é Politeia e Autonomia Literária, eu acho. Tá aqui, eu vou falar que é. E eles escrevem quando o Antônio Negri, né, esse militante e filósofo italiano, está preso, e está no exílio, assim, né, que ele é, enfim, italiano. E aí é um livro meio comunista deprê, assim, né, que as coisas estão indo de mal a pior na década de 80, no começo da década de 80. E depois tem um comunismo cringe, assim, é muito específico o comunismo Guerra Fria, cara, muito específico mesmo, assim, tipo, é igual ler o livro do François Fanon, dos Condenados da Terra, né, que é muito específico, um contexto de, parece um panfleto para aquele tempo ali das guerras coloniais, né, de emancipação. Do mesmo jeito, As Verdades Nômades parece muito uma carta de ação e de proposta para um período muito no coração da Guerra Fria, assim, um período onde tomando porrada de todos os lados. Aí no final ainda tem um pós-fácil, assim, que eles escrevem em 89, super elogiando Gorbachev, assim, e a abertura russa, mal sabiam eles, assim, né? Tipo, doideira, meio cringe. Mas enfim, é meio ruim também esse texto, mas tem uns negócios legais. Tinha muito tempo que eu estava para ler esse texto, mas chama em português, né, As Verdades Nômades ou Por Novos Espaços de Liberdade, que tem vários nomes, assim. Acho que o mais comum lá fora é As Novas Alianças, assim, em espanhol, em francês também. Eu acho que em inglês fica Communists Like Us, comunistas tipo a gente, que é da hora esse nome, né? Os comunistas gostam da gente também, né? Tem esse significado. E aí tem o terceiro Guattari, que é o Guattari da ecosofia, né? E dos 4 funtores existenciais, que ele sai da depressão, né? Que todo esse período do CMI, do processo de singularização, que inclusive quando ele vem para o Brasil, né? Escreve o Cartografias, não escreve, né? Compõe a viagem que vai dar em Cartografias do Desejo, Micropolíticas do Desejo, Cartografias do Desejo. Micropolíticas, Cartografias do Desejo, né, que é o livro dele com a Sueli Ronick, que a Sueli Ronick fez todo o trabalho de edição e de costura do livro, que sai em 86, se não me engano, acho que a viagem dele é em 82, e o livro sai em 86, se eu não me engano, a primeira edição. Depois tem edições maiores, assim, e esse livro é bem da hora, esse livro para mim é a grande introdução a uma esquizoanálise como prática social e prática clínica, assim, é o grande livro. E um livro muito foda de história do Brasil, assim, história do movimento do PT, né, de constituição do PT. Tem, inclusive, a entrevista dele com o Lula, né, nessas edições mais recentes. É um livro foda, velho. Esse livro aí é foda. Se der tempo, eu queria até reler pra tese. Aí ele sai dessa depressão, apesar de ele ter vindo, e aí começa a fundar, né, com os seminários dele lá. O Lacan morre em 81 também, acho que dá uma liberada na cabeça, no consciente dele. E aí na parte da ecosofia, que ele escreve o 3 Ecologias, o Cartografias Esquizoanalíticas e o Caosmose, né? E o que é a filosofia também. Parece que ele tá mais autoral, assim, mais organizado na cabeça, é engraçado, tipo, parece que finalmente ele achou a vibe dele, assim, com esquizoanálise, o que fazer com esquizoanálise que não seja muito doido, né? Ele vai esquematizando, demorou um tempo, assim, mas... E aí ele vai girando em torno desse conceito de ecosofia, de ecologia do virtual, dos 4 funtores existenciais, né, que são os fluxos, os fílons, os referenciais, os universos de referência, os territórios existenciais, a coisa fica redondinha e ele morre. E aí eu achei faz um tempo esse livro lá em Espanha, lá em Barcelona, que se chama Las Luchas del Deseo, que é um livro do Chile, né, do Guattari. É uma compilação de textos. Guattari tem muito isso, né, muito compilação de textos, assim. E aí, nesse, é muito doido, uma compilação de apresentação, é tipo uma reedição das apresentações do Guattari no Chile, mas ele fez uma viagem ao Chile também. Então, tem 2 partes o livro, e na primeira parte é o lançamento desse livro que ficou chamado Cartografias do Desejo, Cartografias del Deseo, que saiu em 80, saiu na reabertura democrática do Chile, né, quando tem o plebiscito para o Pinochet não ser reeleito, não continuar, né. E aí é uma introdução, né, textos de introdução daquela época bem do Revoluções Moleculares, desse Guattari, do processo de singularização. Só que depois tem uma viagem no Guattari, no Chile, e eles aproveitam e colocam 3 seminários, 3 falas dele transcritas, né, que são... E ele visita o Chile em 91, né, um ano antes da morte dele. É a produção de subjetividade no capitalismo mundial integrado, as 3 ecologias e antipsiquiatria, psicanálise e instituição.
E aí esses textos estão voando, cara, são muito bons, assim. Junto com esses, eu tô lendo e tô inspirando aí pra escrever a coisa da tese. E junto com esse tem um livro muito bom que saiu pela Cactus, né, que é coletânea de texto do Guattari, que inclusive tem online, não é tão difícil de achar, que é O que é a Ecosofia, que é, só textos avulsos, assim, desse processo de produção do Cartografias Esquizoanalíticas, do Três Ecologias, do Caosmose, né, então são entrevistas muito boas, assim. Eu gosto de estudar o Guattari, tem hora que é muito chato, mas tem hora que é, caralho, dá um up, assim, você fala, caralho, tu é foda mesmo, é maluco, tu é francês, mas tu é foda, então tô nessa fase aí de in love with Guattari de novo. É isso, essa foi a introdução, longa introdução, né, mas paixões, né, o que fazer, estamos apaixonados aí. Botar o despertador, 6h55, aqueles 20 minutinhos de praxe. Talvez tenhamos convidados em breve aí, hein? Vamos ver se vai rolar. Tô curioso também. Pô, não fudeu, não deu glitch muito louco na hora que eu coisei. Mas agora voltando ao antiético, voltando aí a 72, 73, inclusive nesse livro das Luchas de Eliseu, na introdução, falam que o antiético foi lançado em 75. Toda hora muda a data de lançamento dessa porra. Pra mim é 72, 73, né? Que já é bizarro, né? 72/73. No antiético, meus jovens, a gente tá na página 407. E em um lugar muito nada a ver aqui, que vou tocar daqui, velho. Se eu não conseguir compor muita coisa com a cabeça, vai ser a só leitura mesmo. 407, né? De baixo pra cima aqui na página, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas, e aí tem um período que começa com remontar das imagens. E eu vou daqui. Desculpa, o nome do parágrafo ainda é, coçando o olho aqui aí, não me interrompi. O nome desse gigantesco parágrafo que acaba hoje, se já quiser, é 4.3.6, representação mítica, trágica e psicanalítica. O teatro, representação subjetiva e representação estrutural. Então, voltando lá, 407. Remontar das imagens a estrutura seria de pouco alcance, e não nos faria sair da representação se a estrutura não tivesse um avesso, que é como que a produção real do desejo. Todo esse trabalho, né, de demorar-se sobre o avesso da estrutura, né, esse é um jeito de entender também o antiético. Este avesso é a inorganização real dos elementos moleculares, objetos parciais que entram em sínteses ou interações diretas, pois eles não são parciais, partiel, no sentido de partes extensivas, mas são sobretudo os parciais, partiaux, como as intensidades sob as quais uma matéria sempre preenche o espaço em graus diversos, o olho, a boca, o ânus como graus de matéria, puras multiplicidades positivas onde tudo é possível, sem exclusiva nem negação, sínteses operando seu plano em que as conexões são transversais, as disjunções inclusas, as conjunções plurívocas, indiferentes ao seu suporte, pois esta matéria que lhe serve precisamente de suporte não está especificada sob unidade estrutural pessoal alguma, mas aparece como um corpo sem órgãos que preenche o espaço toda vez que uma intensidade o preenche. Cara, dá um ponto final aí, bicho, pelo amor de Deus. Foi, seguindo. Depois a gente volta. Signos do desejo que compõem uma cadeia significante, mas que em si mesmos não são significantes, que respondem não às regras de um jogo de xadrez linguístico, mas às extrações de um jogo de loto, das quais sai ora uma palavra, ora um desenho, ora uma coisa, ou um pedaço de coisa, só dependendo uns dos outros pelas ordens das extrações ao acaso, só se mantendo em conjunto pela ausência de liame, ligações não localizáveis, e cujo único estatuto é o de ser elementos dispersos de máquinas desejantes também dispersadas. É um grande tratado da heterogeneidade, né? Não da estrutura, mas da heterogeneidade. Voltamos aqui, eles deram gás, né? Aqui foi bem esquizoanalítico o entendimento deles do inconsciente, bem uma boa descrição do que é o avesso da estrutura. E tem uma nota do tradutor aqui, né? Do começo a gente vai parte a parte, mas a primeira nota do tradutor com a diferença desse parciais e parciais, né? Que em português ficou a mesma palavra. Partiel e partiaux. Partiel, sei lá como eu falo em francês. Do ponto de vista do idioma, partiel, com T-I-L, caracteriza a particularidade de uma parte como parte de um todo. Porém, partiaux, derivado do latim
partiales, e que é o plural inusitado de parcial, caracteriza idiomaticamente uma parcialidade facciosa, quando se diz juiz parcial. No texto, essa parcialidade não é de uma escolha molar facciosa, mas de uma modulação intensiva. Ver o emprego dessa mesma dupla de termos em Deleuze, empirismo e subjetividade. Ah, que legal, essa discussão está em empirismo e subjetividade, nunca soube disso. Um é de parcial como parte de um todo, né? Não é que é parcial que vai compor um todo, porque ainda remete, né? Ser parcial como não ser todo, ainda tem uma negatividade que remete a uma totalidade. Mas as máquinas desejantes, esses elementos do avesso da estrutura, eles são parciais no sentido de parcialidade, né? Do contrário de imparcial, no contrário de ter uma tendência a, né? Como é que se diz? Parcialidade. Parcial. Tem uma intenção, né? Mas é isso, não é uma intenção molar, é uma tendência própria, né? É um lugar aqui, como o Hollande bem colocou, não é uma escolha, né? Não é ser parcial, ser... É interessado, né? Ser interessado, mas não é interesse, tipo, a boca tem um interesse próprio, e aí como se a boca fosse individual. Tem, né? Mas é de uma modulação intensiva, né? É uma tendência, né? Uma tendência intensiva de organização da boca, dos olhos. É muito simples ver isso, né? Quando a gente percebe que os olhos estão vendo o mundo sem a nossa permissão, assim, né? Esse dia eu estava falando com uma pessoa da clínica, né? Tipo, olha que coincidência, né? De todas as pessoas eu fui encontrar logo com essa pessoa. Eu falei, no meio do lado, né? Aleatoriamente, né? Eu falei, tem isso, mas tem também o olho que procura, né? Tem um olho interessado nesse processo. Aí tem um lugar que os acasos, não é que tudo fica com uma causalidade, né? Mas tem uma intencionalidade aí que a gente é meio aleatória, né? Meio... Não é tão aleatória, né? Mas ela funciona abaixo do radar da consciência e do eu, assim, né? Bom, deixa eu recapitular aqui esse texto. Infelizmente a gente vai se demorar nesse parágrafo, quando querer ir embora dele, mas... esse avesso, volta aqui, tá? O que é a inorganização real? É esse processo do inconsciente descrito como inorganização real, né? Uma inorganização que não é o contrário da organização, ela é uma inorganização real, sabe? Não é algo que... É igual a coisa do... Eu vi um dia desse negócio, eu vi no Instagram, né? Então não sei se é do zero chinês, que tem 2 tipos de zero no chinês, as coisas ficarem mais fáceis, né? Tem um zero que a coisa acabou e tem um zero que não existiu, né? Eu acho que aqui é do que não existiu, de que ainda não se organizou mesmo, assim, né? E tem uma produtividade nessa inorganização real. Dos elementos moleculares, que são objetos parciais, né? São diversos elementos que constituem o inconsciente, e todos de naturezas muito distintas, e natureza idêntica, né? Mas de intensidades, de modos muito distintos, que entram em sínteses ou interações indiretas, pois eles não são parciais no sentido de partes extensivas, não são partes de um todo, né? Mas são sobretudo parciais, com aspas, como as intensidades sob as quais a matéria preenche o espaço em graus diversos, o olho, a boca, o ânus como graus de matéria. Ou seja, todos esses elementos do inconsciente, né, esses elementos moleculares, eles têm sua agenda própria, seu interesse, que não é molar, né, é uma coisa meio caótica também. Caosmótica, mas que caótica. Puras multiplicidades positivas, onde tudo é possível, porque também não tem definição, né, então ainda está nessa instância de uma multiplicidade positiva, que no encontro se atualiza a sua possibilidade, né? É a atualização de uma virtualidade num real possível, né? Sem exclusiva nem negação. Sínteses operando sem plano, em que as conexões são transversais, ou seja, não é porque uma coisa vai se conectar por semelhança, mas conecta-se por linhas diagonais, né? Não tem uma hierarquia da conexão. As disjunções, ou seja, separações, elas continuam incluindo ou e ou ao mesmo tempo, né? E as conjunções são plurívocas, podendo ser várias coisas ao mesmo tempo, indiferentes ao seu suporte, pois esta matéria que lhe serve precisamente de suporte não está especificada sob unidade estrutural ou pessoal alguma, né? Nem estrutural nem personológica, o que sai desse avesso da estrutura, né?
mas aparece como corpo sem órgãos, que preenche o espaço toda vez que uma intensidade o preenche. Ou seja, tem um modo aí de situacional, né? O corpo sem órgãos funciona à base de uma certa situacionalidade. Pô, tocou aqui o interfone, eu vou atender, vou pausar aqui e já volto. Voltando aqui, o pior é que eu não consegui atender. Tocou pouco, mas acho que é portaria, acho que chegou algum pacote. Nem deu pra ver, né? Que eu cortei porque eu pausei aqui. O corpo é algo situacional. O espaço toda vez uma intensidade o preenche. E aí segue, né? Signos do desejo, que compõem uma cadeia significante. Chega a compor cadeia significante, né? Mas os signos do desejo são de outra ordem. Mas que em si mesmos não são significantes. Eles não significam nada, né? Nem remetem a outro significante. Que respondem não às regras de um jogo de xadrez linguístico, mas às extrações de um jogo de loto, das quais sai ora uma palavra, ora um desenho, ora uma coisa, um pedaço de coisa, só dependendo uns dos outros pelas ordens de extrações ao acaso. Porque é isso, né? No estruturalismo lacaniano, a cadeia significante aqui, um significante remete a outro significante. Aqui não, né? Não remete a esse jogo linguístico, né? De xadrez linguístico. Ou seja, uma palavra sempre vai remeter a outra palavra, né? Mas aqui não, aqui tem um jogo mais parecido com um jogo de loto, o loto, a gente vai ver como é que é, das quais sai ora uma palavra, ora um desenho, ora uma coisa, um pedaço de coisa, né? Tem esses outros elementos que talvez no lacanismo tudo está na ordem do imaginário, né? E aqui eles não fazem essa distinção. Ora uma palavra, ora um desenho, ora uma coisa, um pedaço de coisa, só dependendo uns dos outros pela ordem das extrações ao acaso, só se mantendo em conjunto pela ausência de ligações não localizáveis, e cujo único estatuto é de serem elementos dispersos de máquinas desejantes também dispersadas. E a gente tem aqui uma nota de rodapé no 28, número 28, quer dizer, mas antes eu quero ver jogo loto. O foda é que vai aparecer loteria, né? Mas graças a Shopee aqui tem um anúncio de jogo de loto aqui, vamos ver se é isso que ele tá falando. Não, parece que o jogo loto é um bingo. É isso mesmo? É um bingozinho? Não parece muito diferente de um bingo, não. Parece... Vi outro anúncio aqui. Que porra de jogo é esse? Loto. Perguntar para inteligência artificial. Existe um jogo loto que não se refira à loteria? Sim, existe um jogo de tabuleiro educativo chamado Loto, que não se refere a uma loteria oficial, mas sim um jogo tradicional semelhante ao bingo ou a loto de imagens. Esse jogo é frequentemente comercializado como brinquedo educativo para crianças e famílias, visando o desenvolvimento de habilidades como leitura, aritmética e reconhecimento de imagens. Curioso. Jogo Loto com imagens para crianças. Parece mais um negócio disso mesmo, acho que a descrição ficou meio realista, assim. Tem uma cartelinha com letras, com números, com imagens de ossinho, de olhinho, de bola, tem coisa com as palavrinhas. Pode ser nesse sentido, assim. Que doideira, depois eu vou ver em francês essa porra. Não vou olhar agora não, se eu parar pra olhar agora a gente não sai desse parágrafo, eu tô puto com esse parágrafo já, porque o nome dele é muito grande, isso me irrita. E ele é muito grande também. Nota de rodapé 28. Jacques Lacan, escritos, páginas 657 até a 659. Foi com profundidade que, nessa perspectiva, Serge Leclerc tentou definir o avesso da estrutura como puro ser do desejo.
Aí, olha que legal, né? A gente tem uma leclerzada aqui. A realidade do desejo em sexualidade humana. Ele vê aí uma multiplicidade de singularidades pré-pessoais ou de elementos quaisquer que se definem precisamente pela ausência de lime. Mas essa ausência de lime, de sentido, é positiva. Ela constitui a força específica de coerência desse conjunto. Evidentemente, é sempre possível restabelecer sentido e lime, inclusive intercalando fragmentos supostamente esquecidos. É mesmo essa a função do Édipo. Porém, se a análise reencontra o lime entre dois elementos, isso é um signo de que eles não são os últimos termos, irredutíveis do inconsciente. Fecha aspas. Observamos que Leclerc utiliza aqui o critério exato da distinção real em Spinoza e Leibniz. Os elementos últimos, atributos infinitos, são atribuíveis a Deus porque não dependem uns dos outros e não suportam entre si relação alguma de oposição nem de contradição. É a ausência de todo e qualquer lime direto que garante sua comum pertença à substância divina. Então veio o papo aí de Leibniz e de Spinoza, né, na unidade do ser em Deus como totalidade, né? O mesmo pode ser dito dos objetos parciais do corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é a própria substância, e os objetos parciais são seus atributos ou elementos últimos. Nada mais é do que Deus, né? O Deus de Spinoza. O corpo sem órgãos é o Deus de Spinoza. E esses objetos parciais, ou as máquinas desejantes, são seus atributos ou elementos últimos. Show, né? Que bonitinho. Tem que estudar Spinoza, tem que estudar Leibniz para entender os caras, né? Finalizando, página 409. É todo esse avesso da estrutura que Lacan descobre com a máquina, com A, entre aspas, com o A como máquina, e o azão, porra. É todo esse avesso da estrutura que Lacan descobre com, entre aspas, azinho, A em caixa baixa, como máquina, e o azão, caixa alta, como sexo não humano. Esquizofrenizar o campo analítico em vez de edipianizar o campo psicótico. Aqui tem a nota do tradutor, Jorge Lamazière, na primeira tradução brasileira de Antiédipo. Observe que esse azão maiúsculo remete ao francês outro, o grande outro, como se verá logo adiante na expressão le grand autre como sexe non humain, o grande outro como sexo não humano. Com certa razão, os tradutores portugueses optaram por substituir azão por ozão. É meio português, né? Mas é só no Brasil que fica pequeno A, grande A, né? Que não faz sentido nenhum. Faz sentido porque a gente já está nas seitas lacanianas, né? Então, conferiu o Antiédipo, tradução portuguesa de Joana Varela e Manuel Carrilho, de Lisboa. Beleza, eu vou aproveitar esse tempo que a gente tem, peço licença a vocês. Se der, a gente entra no próximo parágrafo, senão eu vou olhar, porque senão eu esqueço depois, deixar registrado aqui. Vamos caçar, que jogo é esse que esses malucos estão falando? Livros pelos Guattari. Cadê? Francês. Cadê, maluco? L'Antoedipe. E aí a gente está em qual página? Aqui no 369. Seria 369 do original. Que tem estudo, que tem seriedade. Tá aqui 369. Aí voltando um pouquinho aqui, tô olhando aqui, parcial, corrupção dos órgãos, respondo Paulo, deu jeu de chèque linguistique. É verdade. Em catalão é escacs, aí em francês é échec, linguistique. Mais au tirage d'un jeu de loto, qui fait sortir tantôt un mot, tantôt un dessin, tantôt une chose, un bout de chose, les uns ne dépendant des autres que par l'ordre de tirage, au hasard, et ne tenant ensemble que par l'absence de lion. Liaison não localizável. Eu acho que é um jogo de loto mesmo, assim, meio com mais elementos do que só números, né? Esse jogo. Beleza, bateu aqui o sinal do recreio. A gente, então, semana que vem, volta daqui. Cara, hoje foi especial aí, porque tinha muita coisa, né? Maldito parágrafo. Hoje são 20 de novembro do ano de 25. E a gente parou aqui na página 409, que a gente começa semana que vem a ler.
4.3.7, estruturalismo, familismo e culto da falta. Mas esse é curtinho. Show de bola! Bora, vamos que vamos. Bom feriado, galera. Descansem, aproveitem. Amem seus amigos, amem todo mundo. E aproveitem bastante a vida. Beijo!